Minha vida em dois mundos, Gleides Osborne Leonardi. Deixo meu corpo físico novamente. Em outra ocasião eu realmente não tinha adormecido, mas estava começando a sentir-me sonolento quando eu percebi aquela leve retirada ou fugida do meu corpo físico que geralmente precede uma experiência desse tipo. Eu parecia estar flutuando, voando para um lugar muito brilhante. Ao me aproximar, vi um casarão de pedra com uma varanda e terraço em frente, ladeados por rosas. Vários passos largos levaram até uma grande porta de entrada, e em pé no topo estava uma senhora que tinha desencarnado recentemente e que costumava me visitar para se comunicar com seu marido, que havia morrido há 4 ou 5 anos, e a quem adorava. E ela sempre quis se juntar a ele, dizia-me: como será o lado de lá? Bem, não importa muito como seja, contanto que o meu amado George esteja lá e nós podermos ter nossa própria casa e jardim como tivemos na terra. Quando ela me viu caminhando em sua direção, ela sorriu e estendeu as mãos para mim ansiosamente. Sua expressão era de felicidade radiante, com frequência se reforçada a usar a palavra radiante ao descrever as pessoas e a vida do outro lado, e é a única palavra que se encaixa. Ela era uma mulher bonita. Eu notei que estava vestida com tanto cuidado como nunca, porém fiquei intrigado ao ver que ela estava usando um vestido um pouco antiquado. E quando ela vivia na terra, todos os artigos de sua própria roupa tinham de ser de última moda. Este vestido em particular era apertado, era em formato de princesa, feito de rendas creme, e tinha uma pequena cauda. Acabando de notar esses detalhes, eu me vi sendo atraída de volta ao meu corpo novamente. Alguém tinha batido na porta do meu quarto e eu me acordei, sentindo-me um pouco decepcionado por não ter sido capaz de falar com a minha amiga, ou ela comigo. Mas eu tinha trazido a impressão de que ela estava completamente feliz. Depois descobri que o vestido de renda foi um dos que o seu marido adorava vê-lo usando quando estava na terra. Eu nunca mais a vi, mas às vezes ela me trazia o cheiro de rosas vermelhas e às vezes violetas, as quais ela gostava muito. Meu marido e eu às vezes caminhavam por um campo vazio no inverno e subitamente ficávamos banhados por um ou outro destes aromas. Nós cheirávamos simultaneamente, como é comprobatório e satisfatório para nós dois. Acontecem sempre nos mais improváveis lugares. Minha amiga sempre usava violetas frescas, sempre que era possível, e usava rosas vermelhas em sua casa, para fim decorativo, dentro e fora da temporada, pois elas estavam conectadas com todas as nossas memórias relacionadas a ela. Entre meus muitos assistentes, acho que estava um oficial do exército aposentado, um homem intelectual muito forte. Eu vou chamá-lo de Coronel Halifax. Embora esse não seja o seu nome, sua esposa tinha desencarnado há mais de 1 ano ou 2, quando ele veio pela primeira vez para a sessão. Ele sentiu sua perda terrivelmente. Eu acho que ele tinha ido a um grande número de sessões com outros médicos, assim como comigo, e ele sempre aparentava ter um grande conforto nas sessões em que sua amada esposa sempre se comunicava com ele. Na época eu deveria ter chamado de crente absoluto de sobrevivência e de comunicação, mas muito tempo depois eu aprendi através de seus amigos que ele estava incerto sobre o outro lado. Ele aparentemente acreditava que a sua esposa existia em algum lugar, de alguma forma, e que ele podia e fez, às vezes, a comunicação com ela com relativo sucesso. A prova que ela havia dado obrigou à conclusão de que a entidade que se apresentava devia ser ela. Mas como ela viveu, ou onde e de que maneira ela iria encontrá-la novamente? Se ele já a encontrou, eram questões sobre as quais ele nunca chegou a qualquer conclusão bem definida ou satisfatória. Sem dúvida, o sentimento de que a sua esposa o tinha enviado alguma mensagem havia mudado tudo. De um homem de coração partido para um que encontrou a vida suportável. Para revelar o mínimo disto, e ele indicou muitas outras pessoas para o assunto que o tinha ajudado a superar as dores mais agudas de sofrimento.
Eu diria que a idade dele era entre 50 e 55 anos, e ele era muito ativo, de modo que ninguém pensava nas chances de o coronel Halifax desencarnar. Naquele momento, entretanto, um acidente um tanto curioso ocorreu e eu devo contar a vocês. O coronel Halifax ocasionalmente tomava nota para outros assistentes e tinha o hábito de acompanhar um senhor, em particular, as sessões comigo. Um dia eu estava esperando por eles e tinham corrido até o meu quarto, alguns minutos antes de eles chegarem, para pegar um lenço ou algo parecido. Eu olhei pela janela que dava para a estrada e vi meu assistente, com o coronel Halifax, andando um pouco atrás dele. O assistente abriu meu portão e o coronel Halifax o seguiu em seu caminho. Eu saí do meu quarto e, inclinando-me sobre o corrimão, chamei meu marido, que nem sempre ouvi a companhia da porta na frente distintamente. Eles estão aqui, abra a porta. E voltei para o meu quarto por um momento. Quando desci, meu marido disse: o assistente está sozinho. O coronel Halifax não veio? Por que você disse que eles estão aqui? Eu respondi: porque eu vi o coronel Halifax tão claramente quanto eu vejo agora. Ele deve ter vindo até a porta com um assistente e depois foi embora novamente antes de você abri-la. Então eu fui para a sala de estar e meu assistente me disse que o coronel Halifax não pôde acompanhá-lo, pois teve um compromisso anterior. Eu não gostei do fato de maneira alguma. Eu não gostei disso, porque em uma ocasião, quando eu pensei ter visto uma pessoa e em seguida descobri que ele ou ela não estava lá, aquela mesma pessoa havia desencarnado logo depois. Eu não posso explicar isso, eu só sei que isso já aconteceu várias vezes, e não apenas com pessoas idosas, mas com jovens ou meia-idade, e com aquelas que estavam aparentemente desfrutando de uma boa saúde, tanto quanto eu sabia na época. Normalmente a pessoa havia desencarnado depois de alguns dias, a maioria de algumas semanas, mas em um caso foi quase um ano. Embora a doença inesperada tenha resultado na morte prematura dessa pessoa, fez-se manifestar em um curto período de tempo depois que eu já tinha visto a duplicata, ou seja, o que for. A doença fatal devia ter estado lá no momento em que eu vi a duplicata, embora insuspeita por qualquer um dos seus amigos. Como eu disse, eu não posso explicar isso, mas eu tenho uma teoria que é apoiada por muitas coisas que foram ditas por comunicadores espirituais experientes, e é que quando alguém é acometido por uma doença maligna ou entra em condições de tal perigo de que a morte é inevitável, a alma sabe, embora a mente comum ou o cérebro não. A alma sente a sua rápida libertação do corpo físico, o que não acontece em todos os casos, mas pela minha experiência, deste modo, em grande número. Eu acho que a alma sabe muito do que chamamos de futuro, a sombra do amanhã. Alguém me diz para chamá-la, que é talvez sabiamente escondido na consciência ordinária. Mas eu tenho que parar, porque eu estou tocando em assuntos em que eu quero falar com você mais adiante. No momento eu quero dizer sobre o coronel Halifax. Pouco tempo depois de eu ter visto a sua duplicata, ele ficou doente. Seu problema foi diagnosticado como apendicite. Ele estava preparado para a cirurgia habitual, mas aparentemente os cirurgiões descobriram que a apendicite não precisava ser removida, afinal de contas, e o corte foi costurado. O coronel Halifax parecia estar se recuperando, mas alguns dias depois de tentativa de operação, ele desmaiou e morreu de insuficiência cardíaca. Ele estava sentado na cama, conversando alegremente com os amigos quando isso aconteceu. Poucas semanas depois de sua morte, eu estava passando o fim de semana com os amigos perto de Harrow. Na tarde de domingo, minha anfitriã insistiu para que eu fosse para o meu quarto e me deitasse para descansar. Eu me preparava para cochilar. Em vez disso, comecei a me sentir bem acordada, mas senti a mesma sensação de deixar meu corpo como eu descrevi antes. De repente, eu me vi de pé em um jardim muito bonito, repleto de todo tipo de flor. Um pouco mais à esquerda havia uma casa. Olhando em volta, eu sabia que fui autorizado a visitar o mundo espiritual novamente. Enquanto eu estava no jardim, notei que perto de mim, do lado direito, havia uma longa madeira derramada. Eu caminhei e o lugar parecia uma pequena obra de engenharia. De repente, um homem saiu rapidamente da sala ao lado e, para minha alegria, reconheci o coronel Halifax. Senhor Leonard, eu estou tão feliz que você veio me ver, disse ele. Agora, deixe-me dizer-lhe algo rapidamente, enquanto ainda há tempo. É tudo verdade.
tudo que foi dito sobre a vida aqui foi verdade, só que é muito melhor do que me foi dito que seria. Ele disse isso com grande ênfase, como se ele desejasse me impressionar com o sentido de sua felicidade. Ele me disse que sua esposa o havia encontrado imediatamente após sua morte, e que sua alegria com o encontro foi enorme e profunda. Então ele disse: há alguém aqui que eu desejo que você conheça, a senhora Leonardi. E por favor, olhe bem para ela, de modo que você vai se lembrar dela quando você retornar ao seu corpo físico. Ele evidentemente estava bem ciente de que eu estava apenas em uma visita temporária no mundo espiritual e que eu deveria estar saindo novamente quase imediatamente. Eu me virei esperando ver a sua mulher, mas vi logo que não podia ser ela, como durante a sua visita na Terra, o coronel Halifax tinha me dado uma descrição dela. E a mulher que ele agora assinou tinha uma personalidade muito diferente. Na verdade, ela era tão marcante na coloração e na aparência que uma descrição dela não teria montado uma mulher em 1000. Um momento depois me senti sendo puxado para longe do lugar onde estava e encontrei-me em meu corpo físico, deitada na cama da casa de minha amiga. Cerca de 2 semanas depois, uma irmã do coronel Halifax chegou a ter uma sessão comigo. Eu nunca tinha visto antes, mas seu irmão lhe contou, durante a sua vida aqui, sobre mim. Depois da sessão, contei a ele sobre a minha visita à casa espiritual de seu irmão. Omiti a descrição do galpão, uma vez que me intrigou e parecia tão diferente de qualquer coisa que o coronel estivesse interessado. Mas quando eu descrevi para mim a desconhecida senhora, ela disse: aquela foi uma das pessoas que ele mais amou no mundo. Ela era a tia que o criou, tomou o lugar de uma mãe para ele. Ele foi dedicado a ela até o momento em que ela morreu. Fiquei satisfeito ao ouvir isso e tinha certeza de que a mente crítica e inteligente do coronel Halifax tinha arranjado para que eu conhecesse sua tia ao invés de sua esposa, como ele sabia que eu nunca tinha ouvido falar da existência dela. E seria muito mais probatório para mim, sem interesse, iria me provar que eu realmente tinha estado em sua casa espiritual e eu tinha visto. Era apenas como o coronel Halifax pensava em tudo isso, pois ele sempre esteve muito interessado em provas. Poucas semanas depois, a irmã desencarnou também, muito de repente, e foi para sentir que seus últimos dias foram mais felizes, porque ela ouvira falar de seu irmão. O galpão de engenharia ainda ficou na minha cabeça e eu não podia imaginar qual a conexão que havia com o coronel Halifax. Alguns meses depois eu encontrei um amigo do coronel e, enquanto eu falava sobre ele, eu me senti impelido a perguntar se o coronel já tinha se interessado por engenharia. Um amigo respondeu: é claro que ele tinha. Ele foi um engenheiro muito inteligente e era muito apaixonado por ela também. Fiquei satisfeito com essa informação, pois era algo totalmente fora do meu conhecimento sobre ele. Sobre a parede, o que parece? Como a Terra é parecida com esse outro mundo, pelo menos essa parte dele que eu vejo quando visito a diferentes amigos que já desencarnaram. Parece haver casas, jardins, prados, bosques, lagos, mas nunca vi o que eu chamarei de uma cidade industrial. Uma cidade com mina de carvão ou qualquer coisa que se aproxime a isso, pelo menos não no plano em que eu vi normalmente, ou no cotidiano das pessoas como o coronel Halifax e os meus outros amigos. Que existem outras condições além desta terceira esfera, como é chamada, eu estou bem ciente. Eu nunca fui para as mais altas, ou se fui, eu não me lembro quando volto para a minha condição física novamente. Nós provavelmente muitas vezes visitamos a terceira esfera durante o sono. Não podemos esquecer ao despertar. Sem dúvida, assim como existe o mundo físico ou condição, existe o mundo espiritual ou etéreo ou condição. Temos o corpo físico que é tangível e visível para a visão de outras pessoas. E também temos os nossos corpos espirituais ou etéreos, que são invisíveis aos nossos olhos, aos olhos físicos, mas são claramente visíveis para a visão de outros corpos etéreos. E se esses corpos são ocupados por almas que deixaram temporariamente suas condições físicas durante uma visita ao mundo espiritual, ou se eles desencarnaram e levaram até o que se podemos chamar de residência permanente por lá. Claro que neste livro estou lhe falando de pessoas, lugares e coisas que eu já vi e lembrei-me. Outras pessoas podem ver de forma diferente, ou talvez que nos lembramos de forma diferente ao acordar? Pergunta.
Ao mesmo tempo, encontramos uma comparação de notas. Na comparação de notas, que há surpreendentemente, grande número de pessoas que vêm e lembram-se do mesmo tipo de coisa enquanto viajam no mundo etéreo. Tive uma comprovação muito grande de muitas das cenas que presenciei dessa forma. Até agora eu falei sobre os lugares felizes e as pessoas que eu já vi. Na verdade, impressiona-se com a felicidade que emana das pessoas que reencontram aqueles que amam, que amavam. Percebe-se a partir de tudo que os nossos amigos desencarnados nos dizem que há muito para eles fazerem por lá. Não é um lugar de ociosidade. Parece que todas as formas de beleza são reproduzidas lá. Os músicos ainda criam belos sons, a cantora canta, o artista pinta, e sem dúvida o jardineiro entusiasmado recebe uma boa oportunidade lá. E nós fomos informados de que aqueles que têm um dom para desenho e construção de casas agradáveis realizam lá, para o benefício de quem desencarna e não desenvolve a capacidade ou gosto para fazer o seu próprio. Não há pinos quadrados ou buracos redondos no plano, se eles estão em uma situação em que não se enquadram. O homem ou a mulher que foi exprimida a um trabalho desagradável na Terra, mas que estava consciente de sua capacidade de fazer outra coisa muito melhor, mas não conseguiu a chance, descobre que ele ou ela é fornecido com o trabalho que lhes convier quando desencarnarem. Isto é, se eles estão prontos para isso. Pessoas que não conhecem nada sobre a condição futura e não quis ou tentou saber, muitas vezes se encontram em desvantagem em atingir o novo mundo. E são ajudadas pelos parentes ou amigos que já estão lá, para executar algumas tarefas muito simples, para as quais foram acostumados, mesmo se eles não sentiram previamente que tal trabalho possa ter sido o seu ofício, até o momento em que eles são aclimatados, como muitos de nossos comunicadores o chamam. A palavra de ordem é serviço. A sua única ambição não é somente para o seu próprio progresso, mas também para ajudar aqueles que ainda estão na Terra para evoluir. Também e acima de tudo, esforça-se para ensinar-lhes algo sobre a vida como um todo, não apenas a parte física dele, com que muitos de nós ficamos contentes, mas todos os lados. Especialmente os poderes e as possibilidades espirituais e mentais do homem, para que ele possa estar melhor equipado para a vida superior quando estiver pronto para tal. Na verdade, se pudéssemos obter um ensinamento literalmente deles e aplicá-lo em nossas vidas diárias na Terra, tanto quanto é humanamente possível, devemos não ser capazes de viver essa vida superior antes de sair de nossos corpos terrestres? Pergunta. Não está previsto que devemos fazê-lo em vez de esperar na ignorância, a apatia, como muitos fazem? Quais são os seus ensinamentos? Pergunta. Bem, existem muitos livros, volumes deles, os quais não é preciso dar-lhes uma lista. 2 mais recentes que me vêm à minha mente são Suas Infinitas Possibilidades, Seus Poderes Latentes, por Margaret Underhill. Uma pergunta estranha é feita e respondida. Uma vez fui a uma sessão de comunicação direta na casa de um amigo. Durante a sessão, muitos espíritos comunicadores falaram para os meus amigos deste lado. Minha resposta à habitual pergunta, você está feliz? Eles responderam que eram. De fato, vários não esperaram para ser solicitados, mas ofereceram as informações, cada um dizendo, estou muito feliz, etc., em palavras diferentes. Imediatamente após a sessão, um assistente, que evidentemente demonstrava ser sua nova experiência, exclamou, olha aqui, todos esses espíritos dizem que estão felizes. Cada um deles lhe disse isso sem exceção. Bem, porque eles estão felizes? Que direito têm eles de ser tão felizes? Alguém respondeu. Bem, eu suponho porque parece ter sido pessoas decentes quando estavam na Terra. Sim, disse o recém-chegado, mas que não somos todos santos, nem sequer decentes. Onde estão os desleais? Eles nunca falam. E se fazem, todos eles cantam. Estou muito feliz. Ninguém parecia capaz de lhe responder de forma satisfatória.
Eu mal o conheci, me senti um pouco desconfiado sobre a introdução para o que teria forçosamente sido uma descrição prolixa das minhas próprias experiências sobre o assunto, mas tenho a certeza de que é uma pergunta que muitas pessoas devem ter perguntado. Onde estão os patifes, os profundos patifes, os patifes parciais e os patifes amáveis, que são apenas podres, porque eles não têm uma filosofia espiritual que é forte o suficiente para apoiá-los nas tentações e lutas na vida da Terra. Essa tem sido a minha experiência triste e dolorosa ao visitar durante o sono alguns dos planos mais baixos, especialmente onde estão as pobres almas equivocadas que cometeram suicídio. Eu não estou me referindo agora ao homem que está temporariamente fora de sua cabeça por doença mental ou ansiedade, mas do homem que deliberadamente ignora a dor e o sofrimento que lhe vai provocar em todos aqueles que estão ligados a eles, e recusando-se a assumir as suas responsabilidades por mais tempo. As joga fora, como ele pensa, livrar-se delas, com o fim da sua vida física, por suas próprias mãos, apenas para descobrir que ele não se livrou de nada, nem terminou com a sua vida, mas só precipitou-se em outra condição de existência, ou a diferença entre a esfera para a qual se vai e os planos felizes que descrevi para você. Estes planos inferiores são mais escuros, o próprio ar parece cinza, uma visita a tal lugar permanece em minha mente acima de todas as outras. Percebi que eu tinha deixado meu corpo físico, e depois de experimentar esse movimento para cima que já mencionei antes, me encontrei flutuando sobre um país curioso, desolado e rochoso. Rochas escuras e sombrias, formando cavernas e fendas, poças de água escura e uma sensação esmagadora de solidão. É o que eu me lembro mais fortemente deste plano sinistro. No começo eu vi com bastante interesse particular, pois eu percebi que fui trazido ou enviado para o local como uma experiência, mas ao olhar mais de perto através da atmosfera obscura, vi muitas formas humanas, movendo-se lentamente desanimadas e outras sentadas ou em pé sobre as rochas e as pedras grandes que abundavam lá. O que me surpreendeu foi que todas as pessoas ficavam em pé ou sentadas isoladamente. Elas pareciam estar inconscientes em relação à presença do outro ou desinteressadas. A atmosfera de depressão e desesperança foi expressa pelo próprio corte do cenário, o ar de seus habitantes miseráveis. Encontrei-me aproximando de um homem específico. Eu podia vê-lo claramente, pois eu estava bem perto dele. Seu olhar de desespero abjeto era terrível e mudou ocasionalmente a uma espécie de admiração perplexa quanto ao que ele estava fazendo ali. Senti muita pena dele. Meu sentimento era tão intenso que parecia que ele o sentia. Algo que parecia, ou eu apenas imaginava, pergunta. Como um raio tenue de esperança iluminava seu rosto, eu queria falar-lhe com ele, mas logo fui atrás de volta para meu corpo físico novamente. Acordei lembrando-me claramente de cada detalhe do lugar, das pessoas e da aparência deste homem em particular. Senti-me inspirado a orar por ele, e assim fiz. 2 dias depois, o Sr. Walter Gibbons veio visitar-me, parecendo muito cansado e exausto. Eu perguntei-lhe qual era o problema, ele respondeu. Eu tive um momento terrível no plano astral durante o sono. Na noite de anteontem fui levado para o plano onde ocorre alguns suicídios, e lá vi o meu velho amigo, que se matou no dia anterior, porque ele tinha se metido tão terrivelmente em dívidas e problemas financeiros. Espere um momento, eu disse, eu acho que estive lá também. Espere até que descreva um pouco para o senhor. Eu fiz isso alternadamente, o Sr. Walter e eu descrevemos detalhes do lugar um para o outro, até estarmos certos de que tínhamos estado realmente no mesmo plano e vimos o mesmo homem ao mesmo tempo. Embora eu não me lembre de ver o Sr. Walter e ele não lembrasse de ter me visto, de qualquer forma nós dois oramos e pensamos em seu amigo, de que soubemos depois gradualmente evoluiu para uma condição superior e mais feliz. Este não foi o único plano em que o Sr. Walter e eu relembramos completo e detalhadamente. Às vezes, ao despertar de tal experiência, o Sr. Walter olhava para o relógio e anotava o horário exato. Eu não fiz isso porque eu, no meu quarto, possuo um relógio do vovô badalar no corredor abaixo e costumo ter uma boa ideia do horário. Várias vezes notei que devia voltar às 5h55 da manhã, pois o relógio tocava às 6, quase imediatamente depois que acordava. Mais tarde, na comparação entre estas horas, o Sr. Walter e eu sempre concordávamos em relação ao horário de nosso retorno aos nossos corpos terrestres.
tantos planos, alguns abaixo daquele onde vimos os suicídios e alguns entre aquele e o plano feliz, que algumas pessoas chamam de Summerland. Nossos espíritos comunicadores frequentemente nos dizem que aqueles que machucam os outros deliberadamente e insensivelmente vão para os planos inferiores. Aqueles que se machucam mais do que outros ainda estão vinculados a uma condição um pouco abaixo do mundo espiritual. Especialmente se eles tornam-se escravos para os desejos da vida física, o corpo carnal. Um pecado isolado ou lapso ocasional tem um efeito muito diferente sobre a alma em comparação com a constante e habitual vida na escravidão da carne e, consequentemente, a eliminação de todos os instintos espirituais. O poder, então, que um homem terá, a posição que ele ocupará, o lugar onde viverá, tudo dependerá do que ele fez com o seu corpo anímico da terra. Ele não pode desejar ou escolher onde viverá no mundo espiritual. Ele vai para o lugar que ele se adequou durante a sua vida no corpo físico. Há muitas pessoas que poderiam ser classificadas como pecadoras ou patifes, pelo popular incorrupto. As pessoas que vagam sem pensar em condições indesejáveis sucumbiam às tentações sem nunca perceber o significado de que eles estejam fazendo. No entanto, de muitas outras maneiras, elas podem ser as pessoas mais gentis e mais amáveis que se possa encontrar. Então, algum de nós somos todos negros ou todos brancos, se tivermos equilibrado nossos erros por boas obras e ações amáveis. Encontraremos-nos em um plano que seja muito agradável, em nosso sentido terreno da palavra, mas não terá plenos poderes e liberdade na vida espiritual. Porque nossos corpos anímicos não estão preparados e equipados para isso. As descrições que me foram dadas dos lugares que ficam entre o plano dos suicidas e o do Summerland parecem muito com as condições da Terra. Não a Terra no seu melhor, nem no seu pior sentido, mas uma espécie de estado intermediário, nem com as belezas de um, nem com a feiura do outro. Uma coisa que eu tenho certeza é que não é tão fácil para aqueles que ocupam uma posição relativamente baixa no mundo espiritual para se comunicar nas condições ordinárias da sessão. Muitos círculos de resgate são realizados onde médios e assistentes são especialmente desenvolvidos de forma para ajudar e aconselhar os espíritos infelizes que são levados a eles por guias cuja missão é fazer este trabalho. Muitas vezes sentamos em círculo de voz direta e fico profundamente impressionado com a facilidade com que os espíritos inteligentes e evoluídos falam, em comparação com a comunicação hesitante e ofegante de alguém que desencarnou depois de causar grande sofrimento para outros e por causa de sua vida degradante e egoísta na Terra. O plano que o Sr. Walter e eu não gostamos de visitar, ainda mais do que aquele que vimos ao suicídio, era um lugar para onde fomos várias vezes antes de descobrirmos o que era e por que existia. Eu hesitei muito se deveria descrever essa esfera particular ou não. No entanto, eu me sinto covarde de fugir da verdade, porque é desagradável e parece uma política paupérrima quando sempre se apresenta somente um lado de um quadro e com o propósito de ignorar o outro, quando se sabe que ele existe. Detenhamos nos aspectos felizes de esperança de vida, tanto quanto quisermos. Mas não podemos imaginar que não há males que devem ser eliminados, enquanto nós fingimos que não há nenhum, ou propositadamente evitamos discutir ou tentar enfrentá-los. Ajudamos-lhes a acumular, assim como seria ignorando a presença da sujeira ou poeira em um quarto. Porque não se queira levantar problemas fazendo uma investida nele. Enquanto eu estava errado, eu sei. Considerando a conveniência de omitir este capítulo, estendi a mão sem pensar e peguei um livro que estava sobre a mesa por perto. Abri-o indolentemente, de forma aleatória, e me olhando no rosto estavam essas palavras. Eles são escravos que temem falar, para os caídos e os fracos. Eles são escravos que não vão escolher o ódio, o escárnio e o abuso, ao invés de escolher em silêncio, a partir das verdades que precisam, devem pensar. Eles são escravos que não se atrevem a ser, na verdade, com 2 ou 3. J.R. Lowey. Isso me fez ficar envergonhado em relação à minha hesitação, então eu devo apenas dizer brevemente o que vimos nas regiões inferiores. Eu devo dar minha própria ideia sobre eles, mas o Sr. Walter tem visto o mesmo, ou algum dos locais também.
Em minhas primeiras visitas, eu estava tão confuso quanto a natureza dos lugares, que eu só trouxe de volta um sentimento de aversão. É uma vaga lembrança de animar de lá. Eu calmamente pensei sobre isso durante o dia e enviei um pedido mental para os meus guias, ou por quem estava me mandando para esses lugares durante o sono, para que me desse alguns esclarecimentos sobre o propósito de sua existência. Caso contrário, parecia um desperdício de tempo se eu estivesse indo para lá ter meus sentimentos atormentados por algo que nem eu mesmo, ao menos eu entendia. Durante algum tempo depois não vi esses lugares e pensei que deveria dar um fim às minhas visitas, pois tinha uma antipatia instintiva em relação a eles. E eu senti que deveria fazer um esforço consciente para controlar esses sentimentos em que não pôde estar espreito em um elemento de medo, que muitas vezes inibe a verdadeira viagem e experiência fora do corpo. Devo mencionar aqui que tenho notado que as experiências astrais reais ou etéreas são paradas pela relutância ou medo, mas que os sonhos ou pesadelos comuns do tipo que são causados por indigestão ou alguma outra perturbação física que afeta o cérebro não são. Na verdade, quanto mais medo, maior o assédio por parte deles. Muitas pessoas já me disseram isso, e as crianças também. Uma noite, logo depois que eu percebi esse fato, encontrei-me deixando o corpo físico, mas em vez de um movimento ascendente subindo, tive um sentimento pesado, como se eu fosse forçado a viajar em uma posição horizontal. E de repente me encontrei em uma rua estreita e escura. Eu descobri que poderia apenas ficar de pé agora, como se estivesse me ajustando mais facilmente à atmosfera. Mas não queria colocar os meus pés no chão, pois estava coberto de lama e lodo, edifícios sombrios como estábulos amontoados uns contra os outros, tão perto que eles quase se tocaram, deixando apenas espaço suficiente entre eles, aqui e lá. Aqui e lá havia uma abertura mais ampla, que parecia levar a uma espécie de quintal, em que as portas de alguns dos estábulos estavam abertas. Olhei e vi que o quintal estava lotado de animais, bois, porcos e ovelhas, mortos e ainda vivos. Eu não sabia que eles estavam mortos, mas eu também podia ver que eles estavam vivos também. Eles se moveram muito pouco, muitos deitaram no chão. Compreendi imediatamente a partir de sua aparência que tinham acabado de ser abatidos. Eu me recompus com um tremendo esforço. O lugar e tudo nele era tão horrível que eu realmente tinha que fazer um esforço, um grande esforço. Notei que havia uma grande diferença na substância desse plano, comparado com a dos planos onde eu vi a vida humana desencarnada comum. Mesmo o plano dos suicídios era diferente, na medida que me parecia fixo e sólido. Este terrível lugar me deu a impressão de ser apenas uma existência temporária. Eu não vou entrar em mais detalhes sobre o local e as condições dos animais, mas apenas dizer-lhe que era de fato mais terrível e repugnante em todos os sentidos possíveis. Logo percebi que alguém estava falando comigo, alguém que eu não podia ver e que parecia estar muito longe. Esta pessoa, que eu depois descobri que era um dos meus guias espirituais, me disse que o lugar estava entre os planos terrestre e o etéreo. Sua miséria era devido ao abate enorme de animais para o alimento que ocorria diariamente. A vida animal é retirada abruptamente, sendo forçada a sair da condição física real e que é muito próxima da terra, e não é de modo algum parte do mundo espiritual. O que acontece com os animais astrais eu não sei. Só me mostraram esta cena horrível no lado astral, porque acompanhava toda a matança e dor no lado da terra. Ao meu redor era de um sentimento de terrível medo, sofrimento e ressentimento cego que foi ainda mais tangível do que os edifícios e paredes. Meu guia me disse que era essa terrível sensação de que estava a ser deplorada, não só porque era uma indicação dos sofrimentos que estes animais miseráveis tinham experimentado, mas porque afetou a atmosfera mental e espiritual da Terra e teve um efeito negativo sobre a vida humana e o progresso. Agora, até pouco tempo atrás, eu era uma comedora de carne. Todos os dias eu tinha a minha costeleta cortada na junta
ou um pedaço de frango, ele sempre parecia tão bonito e apetitoso que de forma alguma se pensaria ser um pedaço de alguma coisa que tinha andado e respirado, e sentido dor e desconforto. Assim como nós mesmos fazemos. De vez em quando, Feda tentava desencorajar a mim e a outras pessoas também de comer carne. Mas como foi gasta pouca quantidade de energia, eu a dediquei para as necessidades de assistentes de luta. E por isso houve pouca oportunidade de questionar Feda sobre essa questão. Agora, depois de tudo que eu já tinha visto e da explicação que recebi sobre a existência desse plano horrível, eu senti que queria fazer várias perguntas. Logo consegui um ou dois assistentes para perguntar a Feda sobre o assunto, enquanto eles estavam falando com ela através de mim. Uma coisa que perguntamos foi: o que aconteceria se todos nós de repente parássemos de comer carne? Certamente o mundo seria super habitado com bovinos, ovinos e outros animais. Perguntei. Não, disse Feda, não haveria excesso porque pararia a criação deles. Não haveria essa quantidade que você vê se você não estivesse propositadamente incentivando a produzi-las. Ela disse que com o tempo, quanto mais as pessoas entenderem sobre o mundo espiritual, elas comeriam menos carne. Seria melhor para ele, a partir de minha própria experiência pessoal, mas recentemente ter chegado à conclusão definitiva de que Feda estava certa. Desde que eu desisti de carne inteiramente, há alguns anos, a minha saúde melhorou muito, apesar do trabalho árduo feito às vezes sob condições muito difíceis. Meu marido também tem encontrado grande benefício por se tornar um vegetariano, e o mesmo nos foi dito por muitos de nossos amigos. Minha mente está clara e eu sou mais aberta para a orientação espiritual direta do que costumava ser. Você não deve pensar que todos os animais que morrem ou que são colocados para dormir vão para tais lugares, como descrevi. Um animal que você amou e que ele te amou, quer se trate de cavalo, cão, gato ou pássaro, vai geralmente para a terceira esfera, onde alguém cuida dele, e onde ele leva uma vida animal normal, exceto que ele não se reproduz como na Terra. E é ainda trazido para vê-lo às vezes, quando você está ainda na Terra. Eu sei que você vai conhecer seus animais de estimação, os companheiros de animais que você tem amado. Eu vi meus gatos especiais e também um cão, um piquenês, e quem o meu marido e eu estavam muito ligados. A quem? Parece que os animais que amam e são amados alcançam direitos espirituais e têm uma pós-vida no mundo espiritual, assim como nós. Se a sua vida pós-físico continua para sempre, eu não sei. Duvido que eles continuem eternamente em forma de animal, mas eles certamente vivem por um tempo considerável na forma que amamos e pelas quais os conhecemos. E graças a Deus eles vão morar com a gente novamente quando desencarnarmos. Meu eu marrom. Creio que existam planos intermediários, onde os guias espirituais mais elevados e professores podem encontrar-nos quando deixamos o nosso corpo durante o sono. Estes planos intermediários não estão, eu acho, na mesma esfera ou condição em que as pessoas vão quando desencarnam após a morte. Para mim parece haver uma diferença, sente-se, mas não se pode explicá-lo. Cerca de 6 anos atrás, depois de me retirar durante a noite e me deitar para uma soneca, eu me encontrei deixando o corpo. E tive uma sensação curiosa de que um bom tempo passou durante o qual eu estava viajando no espaço em que se poderia chamar uma condição de venda.
Eu sabia que estava sendo escoltada por um ou mais espíritos de pessoas nos quais senti total confiança, embora não pudesse vê-los. Eu apenas o sentia. Depois de uma hora começou a condição de venda a desaparecer gradualmente. Me encontrei em algum tipo de construção, como uma escola ou instituição. A sensação que me deu não foi nem de felicidade nem de infelicidade, embora eu geralmente fique muito sensível em relação aos lugares, seja no plano terrestre ou espiritual. Simplesmente senti que estava lá para o propósito definido. O quarto em que fiquei era bem iluminado e uma passagem que partia dele não era tão iluminada. Ao fim da passagem havia uma porta que levava para uma sala escura. Uma voz minha orientou a ir para esta sala e eu obedeci sem questionar. No começo não consegui ver o que estava no quarto. Parecia tão escuro após a atmosfera mais leve. Então dei uma olhada e da última vez vi uma cadeira baixa ou assenta em um canto. Reclinada sobre este lugar estava a figura de uma mulher, aparentemente dormindo. A visão dela me fez sentir uma profunda depressão. Havia algo nela que não era tão repugnante, mas triste. Por um lado, tudo nela era marrom. Seu vestido, cabelo e até mesmo sua pele eram de um lamacento castanho. Enquanto eu estava lá, senti uma pena enorme dela. Ela parecia estar tão triste, sem esperança, estúpida, desajeitada. Senti tudo isso e meu coração se encheu de pena por ela. Eu tenho que ajudá-la, pensei. Devo dar-lhe algo de felicidade espiritual, a inspiração e esperança que conheça. Desbrucei-me sobre ela, como se fosse uma criança, com a intenção de colocar meus braços em torno dela, a derramar todo o incentivo e conselho que eu senti que iria ajudá-la. Quando eu estava fazendo isso, a mulher se mexeu um pouco e abriu um pouquinho os olhos. E vi, para minha grande surpresa e consternação, que era eu mesma. Foi como se eu estivesse olhado para mim em um espelho muito sujo e escuro. Foi um choque terrível. Eu fiquei paralisada, sem saber o que fazer ou dizer. Pobre coisa feia. Foi o único pensamento da minha mente. Depois de olhar para ela durante um tempo que parecia uma eternidade, ouvi uma voz, embora eu não pudesse ver o interlocutor. Era uma voz ressonante e profunda, como uma nota de órgão. Naquele momento, cada palavra e cada pequena inflexão da voz ficou profundamente gravada na minha mente. Mas agora só lembro que essa voz me disse que a morena, como sempre a chamava em minha mente, era o meu eu inferior. E que a minha mediunidade e minha associação com entidades superiores e as vantagens que eu tinha com o desenvolvimento de minhas faculdades psíquicas não tinham trazido a melhora espiritual e ética no meu eu carnal. Parece que muito é esperado daquele que é ajudado pelos guias e que desenvolve o poder de viajar e ver os planos espirituais de primeira mão, além do privilégio de poder conversar e ver aqueles que desencarnam. Não poderia imaginar que quando recebi a ajuda do outro lado em desenvolver-me psiquicamente, que eu estava incorrendo em uma grande responsabilidade, para a qual devo em algum momento prestar contas. Isto se aplica, eu sei, a todos aqueles que, embora ainda vivendo com física, estão ansiosos para se comunicar com seus entes queridos que já desencarnaram. Não é apenas uma questão para saber se podemos estabelecer uma comunicação, seja através de um médium ou diretamente. Mas o que isso fará por nós, ou o que permitiremos que o conhecimento faça de nós? Sim, o privilégio de nos comunicarmos nos traz uma grande responsabilidade espiritual e moral, da qual não podemos nem devemos fugir. Tudo isso me foi dito por um longo tempo pela voz. Eu não tinha a menor ideia a respeito do assunto que me surgia à mente. Na verdade, foi tudo um grande choque para a minha autoestima, porque me orgulhava de cuidar do meu poder, usando para ajudar os outros. Entretanto, disseram-me que não era o suficiente, pois ainda havia muito egoísmo e vaidade e intolerância, aliada à resistência quando algo muito desagradável tivesse que ser realizado, ou qualquer outro detalhe que me fizesse impopular. A voz certamente coloca-me além disso. Cada fragmento de minha autocomplacência não diminuiu em nada diante da verdade. Nunca me passou pela cabeça me rebelar ou negar algo. Depois do primeiro choque, decidi, mesmo enquanto a voz estava falando, que eu levaria o meu eu inferior a retomar o seu corpo físico. Olhei de novo para a figura da mulher marrom, formada definitivamente em minha mente. Pensei ter visto uma ligeira luz ou um clareamento da sombra deprimente, lamacenta e gradualmente
Ela se derreteu diante dos meus olhos, quando eu estava tomando consciência de ter me afastado do lugar, para baixo e de volta à terra, embora a voz ainda se mantivesse ao meu lado, enumerando baixinho quais eram os meus defeitos e tudo que eu tinha de erradicar. Ao acordar, lembrei-me de cada detalhe do que tinha acontecido e de cada palavra que me foi falada. Não era realmente como um despertar de um sonho, mas como se tivesse passado de uma sala a outra. Normalmente, há um período de inconsciência entre a saída do estado espiritual e a reentrada no físico. Pelo menos não senti nada. Deitei-me na cama e ponderei sobre a minha estranha experiência, perguntando-me o porquê de ter recebido a lição naquele momento. Pois eu estava bem acordada, mas com os olhos fechados, ouvi a voz mais uma vez, me dizendo que minha saúde física estava em uma condição que, embora aparentemente não tão grave, fosse levada a uma crise em que eu deveria precisar não somente da ajuda de meus amigos espirituais, mas do meu próprio eu superior, o que era ainda mais importante. Pouco depois tive a infecção dos meus dentes, quando a senhorita McGregor me deu uma ajuda esplêndida. Como já relatado em um capítulo anterior, percebi agora que, se tivesse ignorado a lição da qual me haviam passado e me recusasse a prosseguir com o meu desenvolvimento espiritual em linha, ou até mesmo antes do progresso psíquico que havia feito, eu não poderia ter recebido a ajuda de meus guias e meus amigos espirituais. Tanto através da senhorita McGregor, como também de outras maneiras. Evidentemente é preciso ser capaz, com um desejo de receber ajuda de fontes mais elevadas. A propósito disso, um incidente engraçado, mas patético, ocorre à minha mente. Nos primeiros dias da Grande Guerra, meu pai, de luto, me visitou com a esperança de se comunicar com seu único filho que foi morto recentemente na frente. Pai e filho tinham sido, evidentemente, devotados um ao outro e pareciam estar perdidos, efetivamente, um sem o outro. Eu senti que seria uma sessão difícil, porque o pobre homem tinha tanta certeza de que não poderia haver um Deus, não poderia existir uma vida após a morte, não poderia haver qualquer providência de amor ou qualquer coisa do tipo em um mundo onde tal guerra continuasse e milhares de jovens eram jogados fora diariamente. Ele explicou tudo isso para mim enquanto eu estava arrumando o quarto e esforçando-me para colocá-lo tranquilamente em sua cadeira para tentar resolver o seu problema naquela sessão. Bem, Feda levou o seu filho, que lhe deu tantas provas de sua identidade que o fez cambalear, e após a sessão ele foi embora sem dizer muito para mim. Mas ele marcou uma consulta para outra sessão em uma data próxima. Acho que foi algumas semanas mais tarde. Após esta segunda sessão, ele me disse que tinha recebido tantas provas que ele teve agora a certeza de que era seu filho, que havia se comunicado com ele, que lhe mostrou que ainda o amava. Estava perto dele às vezes e aguardava com expectativa o momento de estarem juntos novamente. Ele disse que já não podia duvidar ou da sobrevivência propriamente dita, ou da possibilidade de comunicação. Fiquei muito feliz, pois particularmente me senti triste em relação a este homem. De repente ele jogou o caderno violentamente em cima da mesa e começou a andar de um lado para o outro da sala. Ele retirou a mão da testa em um gesto confuso e gritou: "Droga!" Sabendo desta nova verdade sobre a vida futura, e meu filho e outros me vendo e sabendo o que estou fazendo, tudo vai ser um incômodo infernal para mim. O que vai revolucionar a minha vida empresarial? Eu não posso continuar conduzindo as coisas do modo antigo. Me envergonharia. Sim, caramba, isso vai me dar um problema. Ele disse mais do que isso. A sua linguagem era muito mais sinistra, mas eu não me importei. Percebi que essa ebulição em relação ao senso de responsabilidade era realmente o resultado do grande alívio e alegria em encontrar o rapaz novamente. Em outras palavras, este diagnóstico difícil foi entendido em 2 sessões curtas. A lição que me levou vários anos de intenso estudo e desenvolvimento para aprender. Minha vida em 2 mundos, Gleides Osborne Leonard.